Sexta-feira, dia 26 de dezembro, quase no encerramento do ano. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma nova ação que vai compor a carteira a partir de agora. E obviamente vou explicar o porquê estou comprando essa ação, porque eu escolhi essa ação. E dar um resumo da carteira, mostrar como que tá as posições da carteira, cada ativo, cada classe, como vamos passar o ano em questão de projeções também. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, se a gente abre aqui a plataforma do BTG, a gente pode ver aqui que o nosso patrimônio só nos investimentos do Brasil está em 26.787. Estamos aí com uma rentabilidade de 18,73%, o que deu uma alta de 447 no nosso patrimônio. Temos ali alguns dividendos projetados até o dia 20 de março do ano que vem, obviamente, somando R$ 471. Então ali no dia 7 de janeiro a gente vai ter um dividendo da Vale na ordem de R$ 146. No dia 20 de fevereiro nós vamos ter um juro sobre capital próprio de Petrobras no valor de R$ 36. Em março, dia 4, a gente vai ter dois dividendos da Vale, que ali somados vão dar R$ 248. E no mesmo mês, no dia 20, a gente tem juros sobre capital próprio mais dividendo da Petrobras, que somando vão dar R$ 40. Bom, então a gente já consegue traçar uma certa projeção aqui para o primeiro trimestre do ano seguinte. E como no momento nós só temos 3 ações na carteira, basicamente vai ser esse mesmo os dividendos para o ano que vem até o próximo trimestre. Obviamente que se sair algum dividendo a mais, eu vou mostrar para vocês e eventualmente esse recurso, esse dividendo vai ser automaticamente reinvestido aqui na nossa carteira. Bom, e um dos motivos do dividendo ter dado uma abaixada, e isso já é de se imaginar, é porque basicamente metade do valor que eu tenho investido eu deixei de caixa, né? Então nós temos aqui R$ 9.236 em caixa para justamente a gente conseguir observar essas oportunidades que o mercado dá. E já já vocês vão descobrir qual oportunidade foi essa, qual a ação que eu descobri e vou investir hoje. Mas enfim, esse dividendo ainda pode ser bem potencializado com esse dinheiro que está em caixa, mas antes a gente precisa achar uma empresa que de fato nos dê esse retorno para que a gente potencialize esses ganhos com o dividendo. Obviamente eu não vou investir esse valor inteiro, eu vou colocando aos poucos esse dinheiro, mas ao longo dos aportes eu vou fazendo vídeo para vocês, comunicando para vocês, para a gente seguir junto nessa jornada. Bom, e como vocês já sabem pela capa do vídeo, foi uma empresa totalmente fora do radar que eu escolhi. Eu passei dias e dias procurando uma empresa com esse perfil, então vamos lá falar sobre ela. A empresa escolhida é a Eletroaço Autona. Bom, se a gente der uma visão geral aqui, a gente já consegue entender um pouco o panorama da empresa. A empresa está sendo cotada a R$ 13, ela teve uma variação nos últimos 12 meses de 4,83%, ela tem um PL de 2,8, sendo cotada ali abaixo do seu preço justo, né? Um PVP de 0,83 e um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,7%. E se a gente dá uma olhada aqui em mais indicadores fundamentalistas, a gente consegue ver que ela tem uma ótima margem de 18%, uma margem bruta de 22%, não tem uma diferença tão brusca da margem bruta para líquida, uma dívida totalmente controlada, um CAGR de receitas e de lucros crescentes, e um ROI bem satisfatório de 29, quase 30%. Bom, e aqui então a gente tem alguns checklists da empresa, ela tem mais de 5 anos na bolsa. Na verdade, como a gente vai ver aqui mais para baixo, ela é uma empresa centenária e bem antiga também na bolsa. Uma empresa com lucro nos últimos 5 anos, possui um ROI acima de 10, a empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, mas ela não tem uma liquidez tão alta na bolsa, então a liquidez da empresa diária fica abaixo dos 2 milhões de dólares, o que não é tão interessante assim, mas por ser uma empresa fora do radar, ser uma empresa pequena, ainda assim é uma ótima oportunidade. A empresa já deu prejuízo, a empresa não pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos, isso aqui é um ponto a se ressaltar.
mas nós ainda vamos passar sobre os dividendos, e essa empresa é um exemplo de empresa que eu tenho paciência no quesito dividendos. Apesar de não ser tão ruim, a gente precisa entender mais um pouco ali na frente como é o ano da empresa com relação a lucro, porque teve anos que a empresa pagou um caminhão de dividendos, então a gente precisa obviamente entender qual é o momento da empresa, pelo qual momento ela está passando, ter paciência, que é uma ótima empresa. Então a empresa também apresentou crescimento nos lucros nos últimos 5 anos, é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10, então assim, só não passou em 3 checklists, que é a liquidez diária, já ter dado prejuízo e não ter pago mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos. Então, vindo aqui nos últimos 10 anos de dividendo da empresa, a gente pode ver que é exatamente uma montanha russa. Então aqui em 2015 a gente tem a empresa pagando 10% de dividend yield, em 2016 3,81%, em 2017 bem abaixo nos 2,7% e em 2018 um ano bem atípico com ela pagando 22%, aí no ano seguinte abaixando para 2%, em 2020 menos ainda, não chegando nem a 1%. Em 21 a gente tem ali uma melhora, que a gente lembra que teve a pandemia, então o dividend yield abaixou bastante. Só que mesmo assim, em pandemia ainda ela voltou a subir para 4%. No ano seguinte, em 2022, alcançou ali o que a gente crava como ideal. No próximo ano aumentou mais um pouco. No ano passado ela abaixou para 3,76% e no ano atual a gente chega a 10,7% de dividend yield. O que eu quero ressaltar aqui, porque se a gente der uma olhada no dividend yield médio dos últimos 5 anos, ele bate 4,25%. Esse aqui é um tipo de empresa, todos os indicadores que eu passei aqui para vocês e adicionando mais um, que inclusive eu vou até falar agora para conseguir fechar o raciocínio, que ela é uma empresa que tem um valor de mercado de 310 milhões. Então assim, ela é uma empresa muito pequena. É uma empresa com potencial de crescimento enorme. Então, e muitas das vezes a gente não consegue esperar um dividend yield tão alto de uma empresa com valor de mercado tão baixo. Então, assim, ela não tem um valor de mercado nem de 500 milhões, ou seja, ela não tem nem meio bi de valor de mercado. Então, é totalmente plausível a empresa não apresentar um dividend yield satisfatório na média para aquilo que a gente espera, mas a gente já viu que em 2015 ela apresentou um dividend yield de 10%, no ano atual um dividend yield parecido de 10,7%, em 2018, se eu não me engano, que teve aquele dividend yield atípico. Então é uma empresa que a gente precisa ter paciência, precisa entender o momento, porque se a gente olha aqui para 12 meses, ela teve uma valorização de 12%. Só que se a gente olha aqui no macro, em 10 anos, é uma empresa que apresentou uma valorização de mais de 20.000% em 10 anos. Então, só a título de comparação, se a gente tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos atrás, os R$ 1.000 teriam se transformado em R$ 201 mil. Então, voltando aqui para aquela tela, a gente tem uma coisa que incomoda bastante alguns investidores, que é o tag along. Essa empresa ela tem um tag along de 0%, ou seja, não tem tag along. Isso certamente pode incomodar alguns investidores, mas como eu disse, é uma empresa que eu vou ter cautela com relação à quantidade de percentual que eu vou colocar na minha carteira, apesar de ser um case maravilhoso, ser uma empresa com potencial de crescimento enorme, que o valor de mercado dela me faz ter paciência com essa questão do dividend yield. Eu vou comprar sabendo que vai ter anos que a empresa não vai me retornar em dividend yield, mas em contrapartida é uma empresa que deu um retorno de 20.000% nos últimos 10 anos e ela tem um espaço enorme ainda para crescer. Então é uma empresa que eu tenho total paciência, é uma empresa que às vezes eu brinco que dá até gosto de você querer entrar num conselho de uma empresa dessa tendo um valor de mercado que não chega nem a meio bi. Então é um ótimo case. A gente ainda vai fazer o resto
da análise dessa empresa, mas até aqui, sem concluir a análise junto com vocês, com certeza dá para cravar que é o tipo de empresa que eu faria parte do conselho administrativo, justamente pelo valor de mercado, obviamente não só pelo valor de mercado, mas pelo conjunto inteiro da obra. Então aqui a gente consegue ter o radar de dividendos da empresa, a gente tem aqui a Datacom em janeiro, abril, maio, junho e dezembro, então são 5 datas de pagamento, e falando em datas de pagamento, a gente consegue ver que fica em fevereiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, na verdade, são 5 datas de Datacom e 9 datas de pagamento. Então, a gente tem um pagamento recorrente, mesmo que em alguns anos a gente tenha um dividend yield baixo. E quando a gente vem aqui para a parte do lucro líquido, é uma coisa realmente interessante. Ali em 2021 a gente tem 36 milhões de lucro líquido. No ano seguinte, 37, em 2023, 49, 24, 66 e no ano atual, 105 milhões. Então foi o ano que a empresa alcançou esse novo patamar de lucro. E se a gente busca aqui no máximo, a gente tem essa escadinha maior ainda, então a gente só tem ali 2016 que não tivemos lucros, então foi o único ano que tivemos prejuízo, e o resto a gente pode ver aqui uma escadinha bem interessante dessa empresa que tem tudo para se tornar a queridinha da nossa carteira. Então, falando agora mais um pouco sobre a empresa, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu preciso passar tudo isso que eu fiquei estudando nesses últimos dias, toda essa procura, toda essa pesquisa que eu fiz, e eu realmente estou muito animado com essa empresa, com a perspectiva da empresa. Era um modelo de empresa que eu estava procurando já há bastante tempo, com valor de mercado reduzido. Que paga dividendo, a gente sabe que nesse tamanho de empresa não é o que a gente imagina, mas sinceramente é até ok o perfil de empresa que eu estava procurando. Então a gente vai falar um pouco aqui mais sobre ela. A Eletroaço Autona é uma empresa que atua no setor de bens industriais, no subsetor de máquinas e equipamentos, especializada no fornecimento de peças em carbono e ferros ligados. E aqui fala das operações da empresa, né? Ela atua em 2 segmentos principais: repetitivo, voltado para o fornecimento de peças para transportes pesados, e montadores de máquinas. Aqui fala também que ela atua sob demanda, atendendo setores como bens de capital, geração de energia, mineração, dragagem, petróleo e gás. Então é uma empresa bem abrangente, e com um detalhe muito importante, que ela está presente em mais de 25 países. Então ali mais um pouco abaixo a gente vai passar pelo gráfico onde ela atua, e isso é muito importante na questão da receita da empresa, a empresa ter parte do seu faturamento em outra moeda. Isso é bem importante, torna a empresa mais sólida e mais atrativa. Então aqui também cita que ela tem escritórios comerciais globais, que facilita ali o serviço de pós-venda. Bom, então a gente está falando de uma empresa centenária, foi fundada no ano de 1924 em Blumenau, Santa Catarina. Então ela surgiu ali fundindo e servindo como uma oficina de reparos mecânicos. Ali cita que nos primeiros anos ela produzia utensílios como panelas de ferro, máquinas de moer carne e balanças de precisão. Em 1934 isso mudou um pouco, com a empresa tendo adquirido um forno de fusão elétrico, e ali começou a fundir o aço e adotou esse nome que leva até hoje. Então a empresa tem uma história bastante legal, que ali na Segunda Guerra Mundial ela começou a fabricar, por exemplo, sinos de aço, substituindo o bronze e marcando ali um avanço da tecnologia da empresa. Na década de 60, então a gente está falando de muito tempo atrás, ela expandiu as operações e consolidou como uma das maiores aqui no Brasil. Em 73 iniciou exportações para os Estados Unidos e Alemanha, o que deixou ainda mais a empresa forte, se expondo ao mercado estrangeiro americano e alemão. E ali na década de 90 foi marcado por investimentos em tecnologia. Então, apesar de ser uma empresa centenária, na década de 90, assim como durante a Guerra Mundial, a empresa vem tendo avanços na tecnologia. Mas em 90 ela marcou esse avanço com a aquisição de um forno de refino AOD que permitiu a produção de aços resistentes a altas temperaturas. Então, ali com quase 100 anos de história, a Eletroaço ela entra em uma posição como uma das principais empresas de fundição e usinagem do Brasil.
Então aqui só para finalizar, porque esse vídeo está ficando grande, ela tem uma exposição ao mercado norte-americano com uma participação de 52%, no Brasil de 38% e em outros países de 10%. Então o mercado americano é o que ocupa a maior parte ali no faturamento da empresa, seguido de Brasil e 10% de outros países, que totaliza 25 países, e o que certamente torna muito mais interessante essa diversificação de receita da empresa. Então, assim como no outro vídeo, eu vou fazer o resgate aqui do valor que eu vou investir, mas provavelmente o investimento total de fato eu só vou conseguir fazer no dia em que o dinheiro liquidar na conta, mas nós temos um trocadinho na conta que vai dar para comprar algumas ações, poucas ações, mas vamos fazer aqui o resgate junto, e quando esse dinheiro liquidar na conta, eu volto com vocês para fazer o restante da compra. Continuar. Então, conferindo, você vai resgatar 1.500, CDB BTG Pactual. Então, fiz a autenticação, resgate feito com sucesso. Pelo que diz aqui, a liquidação vai cair hoje mesmo, então quando liquidar, eu volto com vocês. Então vamos lá, vamos colocar o ticker da empresa aqui. Então a gente vai escolher o ticker 4, que comparando com o ticker 3 tem um dividend yield maior. Aqui a gente pode ver que o ticker 3 tem um dividend yield de 9,09% e um PL de 3,08%. E se a gente vai aqui para o ticker 4, a gente tem um PL menor de 2,8% e um dividend yield maior de 10,7%. Então, como o valor da ação é R$ 13,38, a gente vai pegar um lote padrão aqui, o que vai dar um valor de 1.338. Então, a gente vai enviar a ordem aqui, sem quantidades, a um preço de R$ 13,38. Como é uma empresa de liquidez baixa, eu vou dar uma aumentada aqui no preço para ver se sai mais rápido. Então, vamos botar a 13,40, comprar. Continuar, e a ordem foi executada com sucesso. Então, como sobrou aqui mais 184 de saldo, eu vou colocar mais 13 quantidades aqui. Ela deu uma caída agora no mercado fracionário, então lá no lote padrão a gente comprou a 13,40 e no momento que eu falei ela foi para 13,40, então a gente vai ter que subir um pouco aqui o preço. Então vamos enviar 13 quantidades, continuar. A ordem foi executada parcialmente, a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos editar o preço aqui da ordem. Na verdade já executou 6, e restam executar 7, então eu vou esperar aqui executar. Mas então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa nova ação, que vai entrar aí bastante no nosso radar, mesmo sendo uma empresa fora do radar do mercado, pra gente ganhar bastante dinheiro com ela. Espero que os dividendos e os resultados da empresa melhorem pra gente colher mais resultados no dividendo, mesmo entendendo que essa empresa é uma empresa bem pequena e que não tem o seu dever em distribuir tanto dividendo assim. A gente tem um pouco de paciência, entender que é um case diferente na nossa carteira, que vale a pena esperar, que vale a pena entender que nem sempre a gente vai ter um dividendo tão alto, mas que com certeza vai valer a pena pela história da empresa, por tudo que a gente passou a limpo aqui. Então, dito isso, até o próximo vídeo, até o ano que vem e bons negócios.